Meus cumprimentos a todos, tudo bem? Um excelente fim de tarde e o início de noite. Eu não dizer Laila Tove, né? Que nem todo mundo vai interpretar mal. Sim, aí como eu disse no outro vídeo, que ia explicar acerca daquele vídeo que mostra uma casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda. E a polícia quer entrar naquele terreiro para prender alguém, supostamente um criminoso, um bandido, eu não sei, que está sendo acolhido ali um refugiado naquele terreiro. E aí a polícia quer entrar, os líderes dali não querem deixar a polícia entrar, a polícia tenta arrombar um portão, começa a chutar o portão, bater, mas aquele portão é indestrutível, não é fácil de entrar no portão daquele. Não é fácil. É um portão de garagem, um portão reforçado, e não é fácil assim de arrombar para entrar. Então a polícia usa outro método, que é o método de pular o muro. Que aí, se a galera faz uma casa e coloca o muro daquele por causa da garagem, por causa do portão, aí tudo bem. Só por precaução do portão para que guarde o carro, para que o carro não fique na rua. Aí tudo bem, mas se a pessoa faz um muro daquele, bota um portão daquele, por segurança, não adianta nada. E você vê que os policiais pularam o muro. Se for por questão de segurança, além do portão, você tem que levantar mais metade, mais 50% daquele muro, até 100% se for possível. Para que o muro fique bem alto, para que não tenha acesso de quem está fora para dentro. Mas vamos lá. Aí o que ocorre? Quando a polícia invade, que ali, vamos dizer que é invasão, né? Como eles disseram. Você não pode invadir, como o Corujebó fala. Ó. Você não pode invadir, depois você pode até invadir. É uma maluquice do diabo. Aí os caras invadem, pula o portão, invade, e aí procura o cara. Aí eles começam a alegar duas coisas. Uma, que ali é um templo religioso. É um templo religioso, você tem que ser respeitado. Não pode ser intolerado, não pode ser invadido e tal, e tal, e tal. E segundo, que ali há um líder espiritual, um ministro espiritual. Ou seja, uma pessoa que tem autoridade. Que tem autoridade para autorizar ou não a entrada de pessoas. Então, o que ocorre? Então, aqueles policiais desrespeitam a autoridade e a religiosidade daquele lugar e a autoridade do líder daquele lugar, e aí pula, invade para pegar um vagabundo que está ali dentro. Aí o que eu acho engraçado nisso aí, sabe o que é? Quando a polícia invade, tenta arrombar o portão e não consegue, eles gritam que ali é um templo religioso, que eles não podem fazer aquilo. Quando a polícia consegue entrar através da invasão, através de saltar o muro, aí o cara diz que ele é um líder religioso daquele local. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Aí a polícia entrou, pegou o vagabundo lá, aí eles alegaram que os policiais estavam armados. Claro, é polícia, é autoridade. Eles têm porte de arma legalizado pelo sistema. Tá entendendo? Eles usam sob a forma da lei. Eles podem usar arma de uso indevido, mas ele tem autoridade prevista por lei para poder usar as armas. Então ele prende o cara, eles alegam que está sufocando, alegam que está aquilo, que está aquilo outro. Mas o que mais me chamou a atenção aí, que talvez outras pessoas que estiver aqui assistindo essa transmissão não possa compreender, mas vai me compreender depois que eu explicar, é que eles, em momento nenhum, reagiram, a não ser verbalmente, à polícia. Porque a polícia tentou arrombar o terreiro, não conseguiu, invadiu e pegou um vagabundo que estava sendo acolhido, tá entendendo? Lá dentro. Ou seja, eles acoitaram o vagabundo, o bandido se escondeu ali dentro, eles esconderam o bandido
entendendo? Um criminoso, apoiando, acoitando, e a polícia foi para pegar o vagabundo. Eles não quiseram entrar para os caras pegar o vagabundo e levar. A polícia teve que invadir para pegar o cara. Mas eles não fizeram nada. Mas se fosse um servo do Altíssimo e alvo, que estivesse na porta tentando conversar com aquele líder religioso, ou até quando o portão estivesse aberto, para a entrada ou a saída de um veículo, até para a entrada e saída de alguns adeptos ali, e o servo de Arro fosse, ou o filho de Arro fosse conversar um pouco, falar um pouco da verdade do Altíssimo, eles iam querer reagir de forma truculenta e violenta. Sabe por quê? Primeiro, que o nome do Altíssimo ele é odiado pelas religiões e pelos religiosos. E segundo, porque eu já passei por isso. Uma vez a gente estava falando de algo para uns na comunidade, e aí alguns jovens, né, abraçaram o Altíssimo e começaram a servir o Altíssimo. E aí o que é que ocorre? Como eles viram a gente falando, a gente saía falando do Altíssimo ali para algumas pessoas, como até a gente fala, aí os jovens também começaram a chegar para os seus familiares, começaram a falar que a verdade está no Altíssimo, a verdade não está nas religiões, a verdade não está nas seitas, não está nos templos. E quando eles chegaram perto de um centro de Umbanda, em um bairro próximo ao deles, assim, tipo, como é que chama? Jurisdição. Aqui você pisa o pé aqui, você está em um bairro, você pisa o pé aqui, você está em outro. Então eles passaram de um bairro para o outro, só fizeram descer uma escada que dividia um bairro para outro. E aí, o que ocorre? Os adeptos daquele centro de Umbanda começou a ameaçar os meninos, começou a xingar os meninos, pegaram uma faca cheia de sangue e ameaçaram os meninos, as filhas de santo botando pressão, mata eles, Tonho, esfaqueia eles, Tonho, os meninos saíram correndo desesperados. Chegou para nós e contaram a situação. Aí eu cheguei e falei para um irmão, que era um dos pais dos meninos, de algum dos meninos, e a gente foi lá. E aí chegamos perto desse centro e começamos a anunciar algo ali. Começamos a anunciar a verdade, a salvação ali. E aqueles caras não falaram nada. Ficaram lá remungando, ficaram reclamando e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eles ameaçaram e ficaram xingando. Ainda teve uma hora que o irmão deu uma de ousada e falou assim, os meninos vieram nesse bairro falar do Altíssimo para a comunidade e alguns líderes religiosos tentaram agredir os meninos, ameaçaram. Agora eu quero ver se vai ameaçar a gente. Quem é que vai ameaçar a gente aqui? Irmão que já foi da polícia, essas coisas, então, mesmo servindo a Yahweh, ainda tem aquela coisa de policial, de autoridade. E aí os líderes religiosos ficaram lá reclamando, remungando, mas não fizeram nada. Depois, os meninos estavam com a gente foi com os meninos, vamos lá, a gente foi lá agora. Aí o irmão ficou, agora eu quero ver. O irmão começou a provocar, agora eu quero ver. Os meninos vieram falar do Altíssimo aqui e ameaçaram, agora eu quero ver a gente aqui. Quem é que vai ameaçar a gente? Só que os líderes religiosos ficaram lá remungando, xingando, falando, blasfemando. Quando foi uma certa vez, a gente foi a um lugar ali próximo, onde tinha outro terreiro de candomblé. A gente começou a falar pro pessoal. E o terreiro de candomblé tem um muro, né? Aquele muro. E no muro tem uns buraquinhos quadrados que eles fazem. Nós estávamos falando de algo para a comunidade ali, num caminho. Os feiticeiros dali, os macumbeiros dali, se acharam desaforados. E aí pegaram água, dizendo eles que é água de boa, água de feitiçoar, e começaram a jogar na gente pelo buraco do muro. Só que quando a gente estava falando do Altíssimo ali, que o irmão começou a falar do Altíssimo para um pedreiro que estava levantando um muro, nós sentimos, eu ouvi o barulho da água bater nos buracos. Mas o Altíssimo é fiel, o Altíssimo é poderoso, e não permitiu que a água ultrapassasse, a água batia e voltava para ele mesmo. E eles dizendo que eles estavam tentando jogar água na gente e não estavam conseguindo. Porque a gente estava falando do Altíssimo para a comunidade na frente do terreiro do muro. A gente não estava na frente do portão, a gente não estava na frente da porta, a gente não estava na frente de uma janela.
A gente estava em um muro que fica na rua. Aqui onde a gente mora tem vários colégios, várias igrejas, que o muro é comprido, então às vezes a gente para na frente do muro para cumprimentar alguém, ou para falar do autismo, ou para atender um celular, e tá no muro, mas tá na rua, não tá no portão, não tá empatando entrada e saída de veículos, de pessoas. E onde a gente estava era logo na quina, entre a lateral do muro e o fundo do muro, para outro terreno. E eles começaram a jogar água na gente. Só que o autismo não permitiu que aquela água pegasse na gente. A gente fomos, falamos e aí saímos para evitar problema. Depois nós fomos a outro lugar e lá tinha também um centro de candomblé. E aí eu encontrei uma amiga minha que foi minha vizinha e a gente começou a falar com ela do autismo. Quando aqueles feiticeiros foram chegando, quem estava na frente da rua também, não estava na porta, os feiticeiros foram chegando e viram a gente falando do autismo. Sabe o que eles fizeram? Pegaram pedra para meter na gente. Disseram que a gente estava incomodando eles ali. Não estava tendo festa, era dia, era mais ou menos tarde. Pelo menos assim, uma tarde assim de 15 horas, 16 horas. Não era de noite, a hora que eles fazem as festividades deles, não era. Mas eles se sentiram incomodados com ódio, porque nós estávamos falando do nome do autismo ali para minha amiga. E aí começaram a meter pedra na gente. A gente começou a correr e eles apedrejaram a gente correu. Tá entendendo? Depois nós voltamos lá, porque minha amiga pediu para eu voltar lá para falar do autismo para ela de novo. Eles pegaram pedra nu para meter na gente. Aí o irmão com a autoridade de polícia pegou pedra e tacou eles nos macumbeiros. Aí o irmão reagiu e meteu-lhe pedra nos macumbeiros. Tá entendendo? E aí eles aí começaram a falar, os crentes agredindo a gente. Quer dizer, eles primeiro agrediram a gente na rua, falando do autismo para uma amiga, para uma colega, e eles agrediram a gente com pedras. Quando o irmão reagiu, eles aí foram e disseram que os crentes, que eles achavam que a gente era crente assim, evangélico, sei lá, e disse que os crentes estão agredindo a gente. Então, são essas coisas aí. E tem mais. A gente foi também na casa de uma irmã, começamos a conversar do autismo lá, fizemos uma petição a IAL, começamos a conversar com ele, e quando nós fomos saindo, o pai de Chiqueiro foi reclamar com ela, que estava incomodando no terreiro dele. A gente chegou na frente e começou a conversar com ele do autismo. Começamos a falar do autismo para ele, ele disse assim, nada do que você está falando aí vai me convencer, você está perdendo tempo aí, falando desse algo pra gente. Eu peguei e falei, então a gente não vai falar mais, porque coisas santas não se lança pros cachorrinhos, a gente não pode pegar o pão dos filhos e deitar pros cachorrinhos, nem pode pegar a pérola para deitar nos porcos, porque os porcos não vão reconhecer a pérola para despedaçar as pérolas. Então nós não vamos lá falar do autismo. E aí sai um deles lá, um pederasta lá, com a bacia plástica cheia de sangue de bode, dizendo que ia jogar na gente. Dizendo que ia jogar na gente. E aí disse que se a gente não saísse dali, que ia contar até 3, se a gente não saísse dali, que ia jogar água na gente. O irmão, com autoridade de polícia, falou que não ia sair, que se ele fosse homem, que ele jogasse água o sangue de bode na gente. Tá entendendo? Mas o caboclo dele, tá entendendo? E aí o irmão começou a discutir. Aí eu fui me saindo, porque eu não discuto. Não quer ir, ó. Que desgraça. Eu não tô nem aí. Só que aí ele pegou, jogou água fora e entrou. Aí o irmão falou, agora eu vou sair porque você jogou água lá. Porque se você jogasse em mim, a coisa ia feder. E aí eu comecei a deixar de andar com esses irmãos, comecei a falar de autismo só, comecei a deixar de ir para reunião, porque a gente às vezes ia para um encontro, para reunião, e aí quando a gente saía, o irmão chamava a gente para ir falar do autismo, e sempre a gente se batia com esses macumbeiros bravos. E nesse vídeo aí, nós não vimos nenhuma ação de truculência da parte dos macumbeiros contra a polícia. Mas se fosse eu, se fosse o irmão, que apesar de ser policial, ele é civil e estava ali falando do autismo, tivesse ali. Se eu fosse eu e outros irmãos, como eu fui com o irmão Daniel, falar do autismo em um lugar que tinha um terreiro de candomblé, e o macumbeiro ameaçou a gente, disse que a gente não saísse dali, que a gente ia. Tá entendendo? Eu fui com o irmão Júlio, tá entendendo? Para o interior. A gente foi para o interior, falamos do autismo lá, conversamos do autismo.
homenageamos ao Altíssimo. Quando a gente foi saindo, ele foi falar para uma macumbeira de Yahweh, que a verdade era Yahweh, que era para ela deixar a idolatria, abandonar as religiões e abraçar o Altíssimo que fez os céus e a terra e o mar. Ela pegou, disse que ia jogar água de amor na gente, disse que 7 facadas ia acompanhar a gente, que a Padilha das 7 encruzilhadas ia fazer não sei o que o Exu Barabô ia fazer não sei o que a não sei o que do Mulambinho, e aí amaldiçoou a gente com um bocado de entidade, com um bocado de orixá. E a gente saiu, deixou ela lá, que a gente não ia ficar debatendo com ela, e ela lá gritando que ia mandar os caboclos vir atrás da gente, onde a gente tivesse, para poder fazer acontecer. Mas com a polícia, entra na cara desses viados, desses macumbeiros, desses vagabundos, invade, pula muro, pega vagabundo que eles guardam lá dentro, que eles acolhem lá dentro, e eles não fazem nada. Então, vocês que são do candomblé, da umbanda, da quimbanda, tem que tomar vergonha na cara, deixar a idolatria e procurar o verdadeiro Yahweh. Porque se você continuar nessa religião que você vive, você vai para a escuridão. Porque quem faz parte de religiões não é só macumba, não. Catolicismo, cristianismo, evangélico, pentecostal, protestantismo e judaísmo, tudo tá com Satanás. Todas essas seitas são partidos satânicos que enganam as pessoas mostrando uma falsa salvação. E o intuito delas é descaminhar as pessoas da verdade para ir para a destruição. Então, quando o servo de Yahweh chegar na sua porta para falar do Altíssimo, se vocês não quiserem receber, vocês aí dizem assim, eu não quero receber não, tá ok? Eu não quero falar, eu não creio nesse Yahweh, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em não sei lá, no que for lá, das entidades lá, mas não agrida a gente, não venha com truculência, não venha com faca melada de sangue, não venha com água de abô, não venha com vasilha de sangue de bode, porque a gente não foi ali afrontar vocês, nós vamos falar a verdade. Se vocês quiserem ver a verdade, a gente vai falar, se vocês não quiserem, a gente vai sair. É o que eu sempre fiz. Todo lugar que eu cheguei, seja em boca de fumo, em qualquer lugar para falar de algo, se a pessoa quisesse, a gente falava, se não quisesse, a gente saía. Mas a gente nunca ficou debatendo. Lá no evangelho, no cristianismo, eu debatia, falava que ia pro inferno, dizia que tava com Satanás, fazia aquela coisa toda, aí vinha com as revelações, tinha as profecias. Mas com Yahweh, a gente chega, fala, ó, a gente vai falar da verdade e tal. Não, é verdade que a gente crê essa aqui, pronto, tudo bem. É por isso que nós usamos mais as redes sociais, eu passei a usar mais as redes sociais, porque ouça quem quiser, quem não quiser, não ouça, porque a gente vai falar tete a tete, é uma afronta, é uma grosseria, aí puxa arma, aí puxa faca, aí chama a polícia, parece até que nós somos bandidos. Aí quando a polícia vem, ou o tráfico vem, para invadir, para pegar um vagabundo dentro do terreiro, dentro da igreja, dentro dos templos satânicos, aí neguinho fica, porque aqui é um templo, tem que respeitar, é porque aqui é um lugar espiritual, aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar de meditação, aqui é um lugar de salvação, que eu sou o líder espiritual, eu sou o ministro, aí tem viadagem. Mas quando é o servo de Yahweh que vem para falar da verdade, aí tem levante, aí tem agressão, aí puxa a arma. Então tome vergonha na cara. Não querem ouvir a verdade de Yahweh, se exploda, se desgrace para lá. O mundo tá essa desgraça por causa de vocês, macumbeiro, cristão, católico, espírita, todos vocês é que estão desgraçando o mundo com as religiões de vocês. Viu? O mundo tá essa desgraça, esse caos que tá por causa das religiões. E tem guerra que são promovidas por causa de religiões. São guerras que são de cunho religioso. Tem guerras que são de cunho político. Mas tem guerras que são de cunho religioso. Tá entendendo? De cunho religioso. Então, por causa de vocês, o mundo tá essa desgraça. Então, vocês não querem ouvir a verdade? Fique com sua desgraça aí. Mas não precisa agredir a gente, não precisa xingar, não precisa brigar. Os cristãos ainda quer enfrentar, ainda quer, como o Xiximã Jeová, quer bater, quer insistir, a pessoa diz que não quer, aí fica insistindo ali, deixa mais só 2 minutos, aí quer abrir a Bíblia, quer deixar o folheto, fica insistindo. Mesmo assim a gente não deve agredir, vocês não devem agredir, olha, não dá, eu não quero e acabou. E bate a porta na cara e acabou. Mas nós que servimos a Yahweh, a gente só quer falar de Yahweh, quero, não quero, acabou, a gente sai. Eu mesmo trabalho assim. Se eu for falar do autismo em qualquer lugar e a pessoa não estiver interessada, eu não dou continuidade. Então não precisa agressão, não precisa me xingar, não precisa me ameaçar, não precisa puxar arma, que eu não vou forçar ninguém a ser salvo. Quem quer ser salvo, venha. Tá entendendo? Yahushua não falou, quem tem sede, venha a Yahweh e beba. Porque quem crê em Yahweh, como diz a Escritura, rio de água viva, fluirá do seu ventre.
Tá entendendo? Então Yahushua ofereceu a verdadeira água. Ele disse: quem tem sede, venha. Tá entendendo? O Navi também falou: aqueles que têm sede, venha às águas. Vem e comprar sem dinheiro, vem ler. Quer dizer, venha se quiser, se não quiser, se exploda. Mas não precisa ignorância, porque quando é a polícia que invade, vocês não ameaçam, vocês não agridem, vocês arregam. Tá entendendo? Se a polícia ou o tráfico, como no Rio de Janeiro, tinha um pastor evangélico que era traficante. Quando ele virou pastor evangélico, ele juntou a boca de fumo que ele fazia parte, juntou aquela galera e fez o chamado bonde de Jesus, invadia os terreiros de macumba, quebrava, batia nos feiticeiros, batia nos pais de santo, batia nos ogã, batia nas Ezequiel, batia nas filhas de santo, batia nas filhas de Satanás, quebrava tudo lá, destruía ídolo, destruía atabaque, tocava fogo em tudo. Alguém agrediu o pastor? Alguém foi para cima do pastor? Alguém foi para cima do tráfico? Os traficantes tudo de fuzil, invadindo, tocando fogo, quebrando, batendo em gente. Alguém foi para cima? Não, mas se no lugar do bonde de Jesus fosse os servos de algo falar da verdade, vocês iam jogar coisa na gente, pegar machado, pegar faca, pegar sangue, para jogar na gente. Para depois sair dando risada, os servos de algo vieram aqui e a gente botou ele para miar para lá. Tá entendendo? Então, tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Deixe a idolatria, abandone as religiões e abrace aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, o Altíssimo e algo. Se você não quiser deixar a idolatria, nem abandonar a religião, deixe quem quer seguir a Yahweh, mas não agrida. Se alguém chegar para você para falar da verdade e você não quiser a verdade, deixe a pessoa aí, diga que não quer ouvir e dispense. Eu tenho certeza que os filhos do Altíssimo, eles não insistem. Eles não insistem. Eles não pegam coisa pura para dar a cachorro. Eles não pegam pérola para dar a porcos, a imundos. Eles não dão. Tá entendendo? Então, se você não quiser, tudo bem. Olha, lá ele é macumbeiro, lá ele é espírita, lá ele é católico, lá ele é judeu. Pronto. Que assim seja. Fique lá com o seu judaísmo, com sua macumba, com o seu Exu, com sua lebara, com seu satanás. E a gente vai seguir aqui. Mas não precisa agressão física, não precisa ameaça, porque nós já temos a tranquilidade, nós já temos a salvação, nós já temos a garantia de salvação, porque reconhecemos o nome, e esse nome salva. A partir do momento que nós reconhecemos esse verdadeiro nome do Altíssimo e abandonando toda a idolatria, nós já temos a garantia de salvação. Vamos nos purificar, tirar o cisco, tirar as coisas erradas, mas temos a garantia maior do que quem está nas religiões. Que assim seja. Então, para todos os irmãos que estão assistindo essa transmissão, um abraço fortíssimo, um excelente início de semana, e foi isso aí. Esses feiticeiros aí que tiveram o terreiro invadido, arregaram, mas conosco, comigo, com alguns irmãos que foram falar do Altíssimo, não em casa de macumba, mas perto da casa de macumba, fomos agredidos e ameaçados. Porque somos filhos de diabo. Não somos polícia, nem traficantes que invadem e batem neles. Que assim seja. Forte abraço.